Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar das dificuldades. Todo mundo tem dificuldades na vida, todo mundo já passou por dificuldades ou talvez até esteja passando. Pois bem, as dificuldades têm muito a nos ensinar. Todas as dificuldades que nós passamos na vida têm muito a nos ensinar. Muitas vezes nós nos perguntamos por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que comigo? Bem, a resposta não está tão fácil assim, mas ela não é de difícil acesso. Você veja, se você está passando, no meu caso eu esteja passando por alguma dificuldade, é algo que eu plantei, que eu não planejei direito, que eu fiz de um modo errado e acaba passando por determinadas dificuldades. Ou às vezes nem sempre quer dizer que você também tenha total culpa, porque ninguém sabe de muito. Às vezes é o próprio universo que tem isso reservado para você, talvez até para você tirar uma lição daquilo. Pois bem, as dificuldades nos ensinam, as dificuldades nos transformam, as dificuldades nos fazem ser mais fortes. Um dia desses eu estava andando por aí no meu carro e meio sujo até, trabalhando. E eu fiquei meio incomodado porque eu vi colegas meus de trabalho que estão numa situação melhor que eu, enquanto eu já estive até numa situação melhor. E aí eu me questionei um pouquinho, eu fiquei meio envergonhado. Só que depois eu fui olhar, eu digo, tudo isso é fruto do meu ego, é fruto é uma besteira. É o meu ego se quebrando para entender, primeiro, que ninguém é melhor que ninguém. Segundo, situações difíceis e complicadas acontecem todo dia, toda hora com pessoas diferentes. Ninguém é super extraordinário a ponto que não possa acontecer um problema ou que seus planejamentos deem errado ou que algo possa sair do controle. E nada está totalmente sob o nosso controle. É isso que nós precisamos saber. Que uma hora as coisas podem dar certo, outra hora as coisas podem dar errado. E a maneira em que a gente reagir a determinadas coisas, a determinadas situações, é que vão decidir o resultado final dos nossos planejamentos, dos nossos objetivos. Pois bem, uma coisa que eu aprendi com a dificuldade é que as dificuldades podem sim ensinar muito. E uma das coisas que as dificuldades ensinam às pessoas é ser humilde, ter humildade. Quantas vezes não nos achamos melhor do que o outro, seja na escola, não é nem questão de ser malévolo, de ser uma pessoa arrogante, não é nem sempre a questão disso, mas acabando de se deixar, a gente acaba se deixando levar pela glória, pelo, uh, pela arrogância, ora eu consegui um resultado extraordinário e acaba às vezes se sentindo melhor que as outras pessoas, o que é uma besteira fora do comum. E quando a gente se vê numa situação diferente, complicada, a gente já começa a perceber. Todo mundo precisa calçar a sandália da humildade. Todo mundo precisa entender que não é melhor do que ninguém e que problemas acontecem diariamente, independente quem você seja, se é rico, se é pobre, mas todo dia nós temos problemas para resolver e ninguém, independente de sua condição social ou racial, seja lá o que for, não é melhor do que ninguém. Pois bem, eu estava aqui, enquanto eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de uma frase muito interessante que diz o seguinte: a escola comum nos dá a lição e depois aplica o teste. A escola da vida primeiro nos aplica o teste para depois nós aprendermos a lição. O que fica disso, meus irmãos, é que nós precisamos entender
que nós temos a oportunidade, com as nossas dificuldades, de aprender como se comportar, de aprender como tratar o outro, de aprender a ser forte, porque a outra filosofia que diz também, nós só saberemos o tanto que somos fortes quando ser forte é a única opção que nós temos. Então, meus irmãos, de todos os nossos erros, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos momentos, nós precisamos tirar a lição, aprender a se comportar, aprender a entender que nós não somos melhor do que ninguém e aprender a não ficar com vergonha. Eu estou numa situação difícil, meu colega está em outra situação, eu fico até envergonhado. Não, isso só demonstra que você tem força e que você pode superar os seus problemas. De qualquer forma, meus irmãos, muito obrigado. Até a próxima. E que nós todos aprendemos a ser fortes e aprendamos a tirar as lições que a vida e que as dificuldades têm a nos dar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!